Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou comparar algumas marcas de giz pastéis que eu tenho para descobrir qual tem o melhor custo-benefício. Para isso, eu separei essas duas folhas de teste. Nessa primeira, a gente vai comparar mesmo os tons entre uma marca e outra, ver quais cores valem mais a pena, quais cores estão vibrando mais do que outras, são mais saturadas ou menos. E essa outra folha aqui, eu vou fazer alguns testes para descobrir dentro das marcas quais cores que esfumam, se elas mesclam, se elas se sobrepõem ou não, qual o grau de oleosidade, e aí você pode escolher qual você prefere. Eu decidi começar pelo giz da Pentel, que é um dos que eu vejo mais disponível nas papelarias do nosso país. Eu vejo que muita gente iniciante começa com o da Pentel e muita gente também que já tá há anos desenhando com pastel oleoso continua com a Pentel, que realmente é bem fácil de encontrar e ele não tem um custo alto. A maior caixa é essa, de 50 cores. Eles vêm com 2 brancos, o que eu também gosto bastante, porque o branco é uma das cores que a gente mais usa, então ele vai acabar e você vai ter outro ali sem precisar necessariamente comprar outra caixa. O giz da Pentel é desse jeito aqui, ele vem com o nome e com o número da cor para ajudar na identificação. Ele não é muito grande, só que eu acho que ele é um tamanho bom para um giz, porque ele permite você fazer detalhes. Ele tem mais ou menos uns 9 milímetros por 6 centímetros. E aí eu acho que as outras coisas a gente vai descobrindo aqui enquanto eu fizer o teste. Para isso, eu já separei aqui as 3 cores primárias. Eu decidi usar essas 3 cores em todos os testes de giz que eu vou fazer hoje, pra gente poder comparar certinho como é que eles reagem. Primeiro, eu passei só essas 3 cores primárias no papel, puras mesmo, sem fazer nenhuma mistura, para ver a saturação delas. E dá pra ver que são cores muito vívidas, elas brilham assim no papel. E aí depois, sim, eu vim fazendo uma misturinha para ver como é que funciona essa sobreposição. Dá pra perceber que eu não precisei fazer muito esforço para gerar aí outras cores, né? Misturando, por exemplo, esse amarelo com o vermelho, veio um laranja super rapidamente. E aí depois o roxo também não foi muito difícil, não ficou com grandes manchas. Eu acho que virou uma cor relativamente uniforme. E as cores de fato se misturaram, não ficou com a maior parte de vermelho ou a maior parte num azul. Esse outro teste aqui eu tô fazendo para ver como é que funcionam as camadas. Tipo, tem vezes que a gente faz uma camada embaixo e uma em cima, só que a gente quer tirar de cima para fazer algum efeito, alguma coisa, e tem gizes que não funcionam para isso. O da Pentel, ele funciona relativamente bem, deu para ver aí que com o lápis eu consegui tirar boa parte do azul que eu tinha aplicado em cima, então eu fico satisfeita com esse resultado. E agora eu vou fazer o teste de esfumar. E por mais que eu acho que o giz pastel da Pentel, ele é um giz seco, ele é bem durinho e resistente, assim, ele não tem uma maleabilidade muito grande, foi relativamente simples fazer esse esfumado puxando com os dedos mesmo. Eu não usei nenhum óleo pra fazer isso, nem nada. E não aconteceu dele sair com o giz do papel e, tipo, ficar no meu dedo. Não, deu um resultado super bom. E por fim, eu vou fazer esse teste pra ver como é que ele funciona com camadas em cima de canetas, em cima de lápis. Pra isso, eu fiz esse risco com uma caneta permanente preta mesmo. E aí, eu vim passando as cores em cima. E deu pra perceber que, nesse caso, o giz da Pentel não apareceu com um resultado tão bom assim. Então, ficou bem transparente, assim. Mas eu acho que tem outras cores que, de fato, elas são menos transparentes. Mas isso da transparência é um detalhe que vai de artista para artista. Às vezes você quer que fique opaco, que fique com uma cobertura muito alta, e às vezes não. Às vezes você gosta dessa transparência para ver o que tá embaixo. Eu também acho que não vale a pena você comprar uma caixa que não seja essa de 50 cores, porque tem muitos tons que são super necessários e só vem nessa de 50. Isso também é um ponto negativo, na minha opinião, mas é uma dica também. Compre a caixa de 50 cores, que vale muito mais a pena em custo-benefício. E além dessa caixa de 50, a Pentel já lançou algumas cores especiais, que são alguns tons neons e alguns tons metálicos. Eu ainda não tive a oportunidade de testar, mas eu acho super válido e eu acho maravilhoso. E agora falando de valores. Essa caixa aqui que eu tenho, eu comprei por uns R$ 35 mais ou menos. Se você encontrar essa caixa por mais de R$ 50, aí espera aparecer alguma promoção, porque sempre tem, principalmente na Amazon, fica de olho. E aí compre pelos seus 35, R$ 40. Eu vou colocar aqui fingindo que essa caixa custou R$ 41. Assim, fica mais ou menos uns 82 centavos por giz, ou seja, não custa nem R$ 1 cada giz dessa caixa. Então, dado tudo isso, eu coloco aqui na minha tabelinha 5 estrelas para Pentel. Eu acho que é uma marca maravilhosa. Eu tô muito satisfeita com os resultados nos desenhos que eu faço, e eu acho que você, se é iniciante ou se você já tá há um tempo desenhando com pastel oleoso, fique nessa marca, que ela realmente é muito boa. O próximo giz que a gente vai testar é essa caixa da Cis. A caixa que eu tenho não é a maior, a gente tem uma caixa de até 36 cores. São menos cores comparadas à Pentel, mas também é uma caixa relativamente satisfatória.
O tamanho do giz da Cis é o mesmo tamanho do da Pentel, então isso não vai ter uma grande diferença na hora que você for comprar, assim, se você tá pensando em ter um giz maior, porque ele vai durar mais. E aí, já comecei aqui fazendo cagada, eu peguei um amarelo sem testar antes, e aí ele tava sujo de vermelho, então eu passei aqui ele de novo pra gente ver como é que tá a cor pura. Perdão, meu gatinho tá conversando com a gente no vídeo. E passei as outras duas. Bom, eu acho que as cores são um pouquinho menos saturadas do que a Pentel, só que ele ganha em cremosidade. Ele é um giz absurdamente cremoso, é muito gostoso mexer com ele. Ele também mistura super bem um com o outro, eu acho que é até mais fácil misturar o giz da Cis do que o da Pentel, porque ele tem muito óleo na composição mesmo. Agora, já nesse teste de sobreposição e tentar retirar a camada de cima, ele não se saiu tão bem quanto eu esperava. De fato, ele se mesclou tanto com o giz de baixo que eu não consegui tirar com o lápis, então não teve um resultado tão satisfatório. Na hora de puxar, a gente também percebe que saiu bastante do giz em relação ao da Pentel. Esse daqui eu puxei e ficou a maior parte no meu dedo, não ficou na folha. E agora o último teste, que é o teste da transparência, ele também teve um resultado muito próximo ao giz da Pentel. Ele ficou bem transparente mesmo. Eu acho que só lá pra frente nos testes que a gente vai ter um giz que realmente vai cobrir esse preto. Fazendo esse swatchzinho de cores, dá pra ver que ele realmente é mais cremoso do que o giz da Pentel. Tipo, olha esse rosa, como ele ficou com uma texturinha, como ele ficou muito no papel. E as cores também são diferentes do da Pentel, mas aí, de novo, vai de você. Eu procurei agora a maior caixa que eu encontrei da Cis, que é essa de 36 cores, e eu encontrei ela na Shopee por R$ 35,90. Isso dá um total de 99 centavos por giz. Então, não é R$ 1, mas é basicamente R$ 1, arredondando aí, por giz. E eu acho que por ele ter menos cores que a Pentel, ele vai ganhar umas 4 estrelas, por mais que a cremosidade dele seja uma coisa deliciosa. A próxima marca é a Staedtler, que já começa aqui com uma questão, que o máximo de cores que eles produzem são 25, então realmente é um set muito pequenininho de cores. Se você precisar de algum tom mais específico, você realmente não vai encontrar. Pra minha tristeza, porque eu também gosto bastante do giz da Staedtler. O tamanho deles é muito semelhante, a gente continua ali nesse mesmo padrãozinho de uns 6 centímetros, mais ou menos. Ele é um pouquinho mais fino do que o da Pentel, mas nada demais. Bom, o giz da Staedtler, ele parece muito na consistência com o giz da Cis. Eu só acho que ele tem um pouquinho mais de cera, assim, ele... É isso, ele tem um pouquinho mais de cera mesmo do que o da Cis. O da Cis é mais cremoso, assim, enquanto o da Staedtler parece que tem uma cobertura ali de brilho, como se tivesse passado um verniz em cima. Ainda no problema das cores da Staedtler está esse vermelho. Esse vermelho que pra mim não é um vermelho, ele é um cereja, assim. Eu acho que muitas cores da Staedtler elas não são essas cores puras, elas têm ali uma boa mistura de pigmento. E por ele ter mais essa cera do que o da Cis, né, na minha opinião, fica um pouquinho mais difícil de fazer as misturas. Se vocês repararem, ficaram uns grãozinhos assim, não ficou muito fluido. Eu acho que na câmera não tá aparecendo como eu tô vendo aqui, mas ele fica realmente com uns pedacinhos assim, você vê claramente aonde tá o vermelho, aonde tá o azul, aonde tá o amarelo, que isso é uma coisa que na Pentel não acontece. Na Pentel realmente a gente consegue mesclar muito bem as cores. Agora na sobreposição aconteceu uma coisa bem interessante, que o azul que eu coloquei em cima do vermelho ficou muito mais vivo, ficou muito mais vibrante do que nos outros testes. E também na hora que eu vim passando o lápis, ele tirou super bem o azul de cima, então nesse teste realmente a Staedtler arrasou. Só que na hora de tentar esfumar com o dedo, ele não teve o efeito que eu esperava, assim, ele continuou ali paradinho, só fez algumas manchas no papel. Eu acho que ainda é por conta dessa cera que eu tô encrencada que tem nesse giz, ele não se mexe de lugar. E por último, o teste para ver se ele é transparente ou não, o mesmo resultado, galera. E aí dá pra ver muito bem como o amarelo de cada kit é diferente um do outro. Bom, agora, como eu falei, né, vamos preencher aqui esse conjuntinho de cores. Também dá pra perceber que o da Staedtler tá parecendo um pouquinho mais transparente do que o da Cis e do que o da Pentel, assim. Se você olhar, por exemplo, o roxo, dá pra você ver a folha branca atrás desse roxo, que é uma coisa que no da Cis não funciona muito bem. E uma coisa que eu não falei sobre a Cis é que eu gosto demais do tom de pele que eles têm, assim. Eu acho que é um tom de pele que tem um fundo muito legal na cor. Ele parece que ele tem um fundo arroxeado, assim, que no da Staedtler e no da Pentel, ele é mais rosa. Então eu acho que o da Cis fica mais legal se você for fazer alguma pintura de retrato. Mas enfim, esse daqui é o testinho da Staedtler.
E agora para as conclusões finais. Eu encontrei uma caixa de 25 cores, foi bem difícil de encontrar, mas ela estava custando R$29,90. Então, por giz, dá mais ou menos R$1,20, R$1,19. Eu acho que esse preço já tá começando a ficar carinho, assim. Então eu não daria umas 5 estrelas pra Stadler, eu daria umas 4 estrelas ali junto com a Cis. Na verdade, talvez umas 3,5 por ela ter essa cera que eu não curto muito e não ter uma grande opção de cores, porque aí você tem que ficar usando de outras caixas, de outras marcas e às vezes não dá muito certo, às vezes um giz não interage muito bem com o outro. Então, 3,5 pra Stadler. E chegamos agora a essa caixa gigantesca que é a caixa da Giotto. Meu Deus do céu, comparando com os dias que eu acabei de mostrar, esse daqui dá de 10 na questão do tamanho. Até na caixa tá escrito que ele tem 49 mais superfície de transferência e 25 a mais de peso. Eu não sei, mas provavelmente a Giotto tinha uma outra caixa de giz pastel que devia ser um pouquinho menor, e aí eles criaram essa daqui, que é gigante. Então, para pintar superfícies maiores, fazer quadros grandes, é bem interessante um tamanho desse de giz. Peguei aqui as cores mais próximas, as que a gente estava usando aqui para fazer o nosso teste, e vamos ver aqui como é que ele reage. Então, já falando de cara para vocês, quando você pega ele, você já sente que ele não é oleoso, ele é encerado. Se você pegar um giz de cera e o giz da Giotto a óleo, eu acho que eles têm a mesma sensação no pegar, assim, no sentir. Eu acho que ele... Ai, é ruim. Eu não gosto, gente, desculpem. Eu acho que ele é um giz realmente pra você dar pra uma criança, porque ele é duro, ele tem esse aspecto de giz de cera, então é interessante pra uma criança brincar e tal, mas esse é o giz do meu desespero. Eu não consigo usar esse giz, eu não consigo gostar dele. Eu tô até pensando em usar ele de base pra criar um set de cores de giz pastel pra mim, porque eu não consigo fazer um desenho usando só essa caixa. Olha, eu não sei se dá pra perceber aí na tela pra vocês, mas ele fica soltando uns pedacinhos dele. Então, realmente, essa oleosidade, ele não pega esse giz pastel oleoso, assim. As cores deles, eu também acho que elas têm uma cara de artificial, assim. Eu não sou boa pra explicar pra vocês, mas... eu só não consigo gostar da Giotto, gente. Desculpem. Desculpem, fãs da Giotto. No teste de retirar o excesso, até que foi bem, assim. Acho que o lápis conseguiu tirar bem a parte de cima e ficou ali o que tava embaixo. Mas já no teste, pra ver se ele esfuma, ele foi terrível. Eu passei o dedo ali e realmente ele só sujou a folha. Foi o pior até agora. Não teve uma boa aderência, não ficou nem no meu dedo, não ficou em lugar nenhum. E nesse último teste, o resultado foi igual das outras marcas. Agora, fazendo o swatchzinho de cores, eu quero que vocês prestem atenção que realmente ele solta uns pedacinhos dele, assim, ó. Dá pra ver aí que quando eu passo o giz, vai ficando uns pedaços que nos outros não ficaram. O máximo que fica é uma textura. Ele não tem essa textura. Realmente parece um giz de cera. E eu sinto que eu só tô me repetindo aqui, então vamos logo pros valores. A caixa de 48 cores, que foi a maior que eu encontrei da Giotto, está custando R$ 55,70, o que dá 1,16 por giz. Ele só não é mais caro do que o da Stadler, desses que a gente testou. E eu acho que ele é o pior, assim. Então, em custo-benefício, ele não tá bem. Ele ganha aqui 2 estrelas com muito esforço, essas 2 estrelas. Assim. Só não dou uma porque ia ficar muito triste pra Giotto. Agora temos uma marca que eu não estou nem um pouco acostumada a utilizar. Um dia eu tava passando numa loja e encontrei esse giz, nunca tinha visto ele na vida, mas eu conheço a marca, eu sei que é uma marca mais infantil, mas mesmo assim eu comprei pra testar. E o resultado dele é bem satisfatório. Vamos começar falando desse giz, que é triangular. Isso daqui realmente é bem diferente, que eu tô acostumada com esses giz que são todos redondinhos, assim, no mesmo formato, só muda o tamanho. Mas tudo bem, isso é uma questão de capricho mesmo, acho que isso não muda nada no resultado das nossas artes. Eu achei ele super macio. De todos esses, ele é o mais macio. Ele é muito gostoso de passar no papel. Dá vontade de ficar ali só gastando ele no papel. Parece que você tá passando um batom no papel, assim, de tão maciozinho que ele é. Ele também vem com essa ponta, ele vem meio apontadinho. Então, pra quem quer fazer detalhes, ele é perfeito, assim, porque você não vai ter que ficar girando ele como a gente fica normalmente nos gizes que são no formato original, digamos assim. Na mistura, a gente até teve um resultado legal entre o amarelo e o vermelho, mas quando eu vim com uma cor mais escura, que é o azul, eu acho que o roxo ficou muito intenso ali, eu não consegui diminuir, fazer uma coisa mais suave, um degradê. E aí, na hora da sobreposição, eu acho que ele também não teve um resultado muito bom. O azul quase não cobriu o vermelho, a gente vê ali que ficou um roxinho bem claro, a gente vê bastante do vermelho que tá embaixo. E aí, quando eu tirei também,
a gente continuou vendo o que a gente estava vendo antes. Na questão de esfumar, ele esfumou super bem, acho que ele só perdeu pro giz da Cis, o da Cis é mais macio que ele. E no último teste temos o mesmo resultado, eles são transparentes. E agora vem uma grandíssima reclamação para a Maped. Não vem branco. Eu comprei essa caixa sem olhar assim o que vinha, o que não vinha. E aí quando eu cheguei em casa, eu vi que vinham 2 tons de roxo e não vinha branco. Isso é uma reclamação bem grande minha, porque enquanto da Pentel eu acabei de elogiar, falando que veio com 2 brancos, assim. Nem é necessário você mandar 2 brancos, mas é legal. Agora, você não mandar nenhum tom de branco, aí eu acho que fica complicado. Então, o que a Maped ganhou de ponto na questão de ser muito macio, ela perdeu com o fato de não vir branco. Eu definitivamente não recomendo essa caixa para quem ainda não trabalha com giz pastel, porque aí você vai ter que comprar alguma outra caixa que venha com giz branco. Eu já falei que é um kit para criança, uma marca voltada para um público infantil, então tem sentido eles não terem branco, eles terem um formato mais anatômico, eles não terem mais tons disponíveis, mas enfim, eu acho que tudo isso tira aí uns pontos da Maped. Só mais um elogio que eu preciso fazer é o preto. Eu acho que é um dos melhores pretos que eu já testei, assim, ele é um preto muito intenso. Eu acho que muitos tons de preto vêm com uma cara mais de cinza, parece que tem algum branco no meio da fórmula, enquanto esse daqui não, esse daqui realmente foi um preto preto. E o valor que eu paguei nessa caixinha foi R$ 22,20, na Calunga mesmo. Isso dá o total de R$ 1,85 por giz. Então o preço está aí aumentando bastante. Por isso, eu vou dar 3 estrelas para a Maped. Ela ganha da Giotto no fato de que ela é super macio, ela é realmente um giz oleoso, mas perde para todo o resto por ter um número muito pequeno, por ter um número muito escasso de cores. A próxima caixa é essa caixinha de 12 cores da Memory. Eu comprei pela internet e eu nunca consegui encontrar ela em alguma papelaria aqui da minha cidade. E eu confesso que eu comprei ela por conta desse pegador de giz. Eu achei ele genial, eu já estava super atrás de um, só que por eu ter comprado pela internet, eu não sabia que ele era para um giz grande, então ele não serve muito nos outros tons que eu tenho, ele serve realmente para os da Memory, e é isso. Para alguns mais grossinhos, tipo da Giotto, da Faber, mas a maioria que eu tenho não dá para usar nisso. Ele é bom porque daí você não vai sujar seus dedos e se o giz estiver bem pequenininho, você consegue usar esse daqui como um extensor, que nem aqueles que a gente coloca em lápis. A gente também pode ver que o giz da Memory, ele tem um tamanho diferente dos outros que a gente viu. Ele não é nem redondo, nem triangular. Ele é esse sextavadinho, que fica meio anatômico, assim, mas ele não fica com uma cara infantil. Pelo menos, na minha opinião, ele não fica. O giz da Memory, ele é oleoso, sim, só que ele também é um giz bastante firme. Tipo, quando você passa ele no papel, você sente que ele tá ali aderindo bem, que ele tá com um olhinho. Só que se depois você vier, tipo, com o dedo em cima, você não vai sentir que ele tem uma oleosidade muito grande. O da Staedtler e o da Cis, que fica um aspecto grudadinho, assim. O da Memory, ele tem um acabamento bem sequinho. Nesse teste de misturinha, eu acho que ele não se deu tão bem assim. O amarelo e o vermelho ficaram bons, mas eu acho que é porque são cores mais clarinhas. Quando a gente usa cores mais escuras, ele não mescla muito bem, não. Já o teste de retirar o que tinha embaixo, ele foi super bem. O teste de esfumar, ele foi ali na média, ele não é nem um giz muito oleoso, mas ele também não chega a ser um giz mais seco, mais encerado. Eu acho as cores da Memory bem vivas. O vermelho eu acho que ele vai sim para um tom mais de cereja do que um tom de vermelho vivo, assim, vermelho bexiga do It, a coisa. Não, ele vai para um vermelho cereja mesmo. E eu sei que a maior caixa que eles têm vem com 36 cores e tá custando uns R$ 69,90. Então não é um giz barato, é um giz que tem mais cores e eu acho que se você comprar essa caixa, você vai se divertir bastante. Ele é um giz que ele é maior do que os outros que a gente está acostumado, então a durabilidade dele vai ser maior do que o da Pentel, por exemplo. Eu acho que na real ele é uma mistura do da Pentel com o da Cis, mas num tamanho próximo ao da Faber-Castell. Eu acho que seria assim, se eu fosse analisar ele. E aí, colocando todas essas características em jogo, eu dou 4 estrelas pro da Memory. Porque ele é bem gostoso de usar, eu acho que ele deixa assim um acabamento mais de uma linha universitária, só que você também consegue dar para uma criança. E ele tem um preço ok, assim, vai quase R$ 2 pro giz, mas pensando que ele é ali o dobro do tamanho do giz da Cis, ele tá num preço justo.
E ainda ele vem com aquele pegadorzinho que eu falei no começo, que me conquistou. Ele é o diferencial de todos os giz que eu tô testando aqui. Então, 4 estrelas pro giz da Memory e bora pro próximo, que é esse giz da Reeves. Começando aqui, a gente já pode colocar uma característica que eu gosto bastante deles, é que eles têm 2 caixas de giz pastel. Uma caixa que é um giz bem fininho, ele é o menorzinho que eu conheço, assim, ele é bem menor do que o da Pentel, e um mais grossinho. Eu acho isso bom por vários motivos. Primeiro é o custo, que se você não conhece esse giz, você pode comprar essa caixa com giz mais fininhos, que vai ser bem mais barata, e testar, e aí se você gostar, você investe numa maior. O segundo fator é a questão de detalhes, porque às vezes você quer fazer um detalhe pequeno e você precisa de um giz que seja pequeno. Só que em compensação, às vezes você precisa pintar áreas muito grandes, e aí se você tiver um giz que é pequeno, ele não vai suprir essas necessidades. E numa mesma marca você consegue encontrar o giz pequeno para fazer detalhes e o giz grande, você consegue ter isso no mesmo tom. Enfim, eu acho genial, eu acho muito legal mesmo. Agora falando dos testes. O giz da Reeves, ele é sim macio, só que ele tem uma carga, assim, de cera muito grande também na sua composição. Então, se você quer fazer texturas, ele é um giz perfeito para isso. Ele deixa ali uma camadona bem grossa quando você vai fazer um desenho. Eu não indico muito ele para você fazer uns desenhos com mais detalhes. Na mistura de cores, ele não respondeu nada bem. A gente vê claramente aonde está o amarelo, aonde está o vermelho, aonde está o azul. Eu acho que não teve um resultado bom como eu esperava. Na sobreposição, também não rolou muito bem. Na parte de esfumar, Reeves também saiu perdendo porque eu consegui tirar todo o giz do papel. Eu passei ali meu dedo e aí foi grudando tudo na minha mão. Eu acho que é por conta dessa cera. Eu não gosto de giz que leva muita cera. E aí ele sumiu do papel. Agora, a parte de transparência, com essas cores não dá pra ver. Com essas cores, de fato, ele parece transparente que nem os outros. Só que eu acho que foram os tons que eu escolhi. Porque se você fizer isso com o marrom deles, ou até mesmo com o branco, ele tem uma cobertura maior. Ele é um pouquinho mais opaco do que transparente. Na hora das cores, a gente também pode perceber que ele tem tons um pouquinho mais fechados, assim, o amarelo deles é mais fechado, o laranja também, o vermelho, o tom de pele, né, entre aspas, o verde dele é bem diferente dos outros, eu gosto desse verde. Normalmente os verdes que vêm nas caixas de 12 não são muito bons, assim, eu não gosto deles, mas esse em particular eu gosto. E aí, pesquisando sobre a caixa, eu não sei se eles têm uma caixa de 36. Eu acho que sim, mas eu não consegui encontrar em lugar nenhum, nem na internet. Então, eu vou considerar que eles só têm essa caixa de 12 e a de 24. A caixa de 24 cores está custando R$ 48, o que dá exatamente R$ 2 por giz. O que eu acho um preço alto pelo que ele está me entregando. E por isso eu vou dar 3 estrelas para o giz da Reeves. Mas, se a gente fosse colocar lado a lado, assim, com outros, ele ganharia um pouquinho no quesito de que ele tem ali 2 caixas em tamanhos diferentes. Só que tirando isso, eu acho que ele deixa um pouco a desejar. E agora vamos para a nossa caixa polêmica Faber-Castell. Eu acho que essa caixa aqui é muito cara, mas enfim, vamos analisar. O giz dele, para início de conversa, já é bem do grande. Então ele rende bastante, ele não é muito seco, então ele começa ganhando o jogo. Eu gosto bastante das cores da Faber-Castell. Eu acho que todas elas têm ali um fundinho meio quente, sabe? Até o azul, ele tem ali alguma coisa que me passa um calorzinho. Então eu acho muito legal fazer obra só com a Faber-Castell. Eu acho que elas dão uma outra cara pro desenho, por mais que sejam cores muito semelhantes. Elas têm ali algum fundo que é diferente, juro pra vocês. Eu percebi agora, testando aqui com vocês, que ele não tá parecendo tão oleoso quanto eu achava que ele era. Eu já usei várias caixas da Faber-Castell, então é um giz que eu estou acostumada a usar. Só que uma característica interessante é que esse material ele muda conforme o tempo que você já armazenou ele, aonde você tá armazenando ele, o clima. Então, se você está, por exemplo, numa região que tem um clima muito quente, ou numa época do ano que está muito quente, o seu giz tende a estar mais oleoso. E aí, numa época mais fria, tipo agora, o giz vai ficar ali mais duro no papel, mais rígido, dependendo da umidade. Ele pode criar tipo uma película em torno dele, aí ele vai ficar bem mais seco, assim, e não vai ficar tão interessante. Então, agora que eu tô usando o giz, ele não tá tão legal quanto eu lembro que ele é.
mas ele é um giz que tem uma camada de óleo, assim, bem interessante, bem legal. Fazer essas misturas também não é uma coisa muito difícil. Não foi tão fácil, porque eu acho que ele passou por esse processo, né, de estar um pouquinho mais resistente do que o que eu tô acostumada, mas a gente consegue ver ali, realmente, o roxinho, ver o laranja, ver o vermelho, o amarelo, então eu acho que ele respondeu super bem. Na hora da sobreposição, também tudo certo, conseguimos passar aí um azul por cima, que cobriu super bem o vermelho, mas na hora de tirar, a gente vê que ficou ali uma mescla, assim, a gente vê bastante do vermelho, mas a gente ainda vê um pouquinho do azul. Eu não vejo problema com isso também, mas tá aí a característica desse giz, ele realmente é assim. E na hora de esfumar, dá pra ver que ele tem essa oleosidade sim, eu consegui puxar ali bem com o meu dedo e a gente percebe que ele veio bastante. E por fim, no teste da transparência, nada de novo, continuamos vendo a linha por baixo. Agora, enquanto a gente passa as cores aqui, eu vou falar um pouquinho das caixas da Faber-Castell. A maior caixa que eles têm é a de 36 cores. Só que eu já vi em alguns sites, tipo AliExpress, caixas especiais da Faber que eu nunca encontrei no Brasil. E aí eu não sei quantas cores que são possíveis, assim, quantas cores que eles têm desenvolvidas, mas tenho bastante curiosidade de testar, assim. Eles têm algumas caixas que têm uns tons bem únicos, assim, uns tons terrosos. Mas no geral, o que a gente encontra são essas 36 cores de sempre. Estão saindo na Amazon por R$ 97,85 hoje, então eu tô achando muito caro. Isso dá o preço de R$ 2,71 por giz. Então, por mais que ele seja super grossinho, ele dura mais do que o da Siso, da Pentel, da Stadler, isso é uma questão, assim. Você tem essa grana pra investir num giz? Eu acho caro. Então, eu vou dar ali minhas 4,5 estrelas, só num E5 com vontade, porque eu acho ele um giz caro. Eu acho que R$ 2 por giz estava bem pago. Agora eu vou testar o giz da Paul Rubens, que já tem resenha aqui no canal, então se você quiser saber mais sobre ele, é só clicar aqui no cardzinho que tá aparecendo na tela, que daí você vai pra esse vídeo e aí você vê completo o que eu acho do material, você vê todos os tons, enfim. Essa é uma edição de comemoração, então ela é diferente, só que eu só tenho essa, então é essa mesmo que a gente vai testar. Bom, de cara, já dá pra perceber que ele é um giz muito oleoso. Se a gente olhar aqui, a embalagem dele tá brilhando com a minha luz aqui de cima. Tem tanto óleo no giz que ele vai pro papel e aí fica essa lambuzeira. Bom, eu não vou ter os tons exatos, porque é isso que eu falei, é uma caixa de uma edição especial. Não vem os tons padrões, então eu peguei aqui um só pra gente ter uma noção mais ou menos, mas as cores realmente vão ser bem diferentes. Esse giz, ele é bem mais grosso do que os outros que eu tenho. Se eu comparar ele com o da Faber-Castell, ele também é maior, então na questão de durabilidade, ele parece ser o que mais vai durar. Vem bem mais giz, pelo menos nessa caixa. Ele é mais oleoso, como eu falei, só que ele também é um giz meio grudento, assim. Parece sim que você tá usando uma tinta a óleo. É muito diferente usar essa caixa do que usar as outras que a gente encontra aqui pra comprar nas papelarias, mas ele tem um aspecto grudento que eu confesso que não me agrada tanto. Eu acho que ele é mais interessante de ser usado com uma espátula, porque as sobreposições dele não são muito boas. Dá pra gente ver agora que eu tô tentando passar em cima do vermelho que ele não cobre. Por mais que ele seja um giz bem pegajoso, parece que ele vai grudando nos espacinhos e aí a gente continua vendo que tá embaixo. Agora, se eu tivesse com uma espátula, aí sim, cobriria super, eu não teria nenhuma questão. Nas misturas ali de cima, que eu não tinha comentado, também ficou bem interessante, não dá pra ver as camadas, ficou um degradê muito bom, acho que foi um dos melhores degradês que a gente teve aqui. E eu acho que isso acontece, de fato, porque ele lembra muito uma tinta a óleo. E agora, na hora de tirar a camada de cima do outro teste, ele foi o que melhor respondeu. Tipo, deu pra tirar todo o azul de cima, sem manchar o vermelho de baixo. Teve, assim, um resultado esplêndido. É um giz que rende muito também. Dá pra perceber no teste do esfumaço aí. Eu puxei com o dedo e ele super rendeu, assim. Não parece que eu passei num canto e puxei pro outro canto só. Parece que eu coloquei esse pigmento várias vezes, de tão vivo que ele continua, de tão presente no papel que ele continua. E agora a gente chegou na parte mais legal de todas, que é passar ele em cima do preto. Todas as cores cobrem completamente o preto que está embaixo. Isso é uma característica que eu adoro dessa marca, que você pode fazer o que for embaixo, que esse giz vai cobrir. Uma outra característica que eu adoro na Paul Rubens é o fato de vir as informações sobre pigmento, concentração, sobre a quantidade de óleo, a transparência. Eles deixam essa informação tanto no flyerzinho que vem junto com as cores, quanto no próprio pastel. Nessa minha coleção não vem tantas informações, mas eu já vi algumas outras resenhas que na caixa oficial deles, na caixa tradicional,
vem tudo certinho. Agora sobre a quantidade de cores que eles possuem, a Paul Rubens tem nada mais, nada menos do que 226 cores, pelo que eu pude contar. Isso é muita cor, muito tom, dá pra fazer o que você quiser, dá pra inventar o que você quiser. Eu acho maravilhoso. Só por esse fator ele já ganhou minhas 5 estrelas, não tem nem mais o que discutir. Quando você faz um set de 226 cores e outra marca faz um de 12, eu não tem nem como comparar um com o outro. E agora, um fator extremamente negativo é que essa caixinha, por exemplo, que eu tenho, está custando no AliExpress R$ 202, sem contar frete nenhum. Então, o preço por giz está dando R$ 4,21, o que é um preço bem salgado. Outras marcas antes faziam muito desenho, e aí se você tiver certeza que você gosta bastante, aí sim você investe nesse da Paul Rubens. E por ele ser um giz muito diferente dos que a gente tá acostumado, ele é muito mais oleoso e muito mais grudentinho, não dá pra você, tipo, continuar o desenho com uma outra cor. São muitos tons também que eles têm, então se acabar, amigo, acabou. Isso é um ponto negativo da Paul Rubens, mas eu realmente não consigo não dar 5 estrelas pra essa marca, porque tirando o fato de que não tem aqui, ela é perfeita. Então, assim, 5 estrelas pra Paul Rubens. E bora pra nossa próxima e última marca, que assim, gente, sem palavras. Olhem essa caixa de madeira. Gente. É isso, gente, é isso. A gente pode acabar o vídeo por aqui. Muito obrigada. Não, mentira. A caixa tá faltando várias cores porque eu tô usando alguns tons em uma obra que eu tô fazendo. E aí eu não devolvi eles pra cá porque senão eu ia esquecer quais eram, enfim. Não coloquei de volta na caixa, mas a caixa inteira tem 120 cores. Então é a maior caixa que eu tenho aqui em casa. Ela é maravilhosa. Olhando aqui pro giz na minha mão, a gente pode ver que, assim, eles têm um tamanho único. Não é grande que nem o da Paul Rubens, mas ele é grande. Tipo, ele é mais ou menos do tamanho do da Reeves. Ele é um pouquinho mais fino, assim. Eu confesso que isso foi uma coisa que me deixou chateada quando ele chegou. Eu achei que ele fosse mais grossinho. Fatores positivos já na embalagem é que ele já vem picotadinho no papel. Então você não precisa ficar rasgando que nem você faz com os outros. Isso é meramente capricho, mas eu acho bem legal, porque não vai acontecer de você tipo, rasgar a embalagem sem querer e ter que jogar fora e ficar usando o giz sem essa proteção, porque daí você acaba gastando ele na sua mão. E isso não é legal, porque daí você gasta material à toa que não precisava ser gasto. Todos eles vêm numerados e vêm também com um flyerzinho falando o nome da cor, o número. Ele é feito na França, vem o número do pigmento. Ele tem um certificado de segurança, assim. Ele é um material profissional. Esse é o único giz profissional de todos que eu tô testando. Então, ele vai ter uma durabilidade muito maior. Isso significa que ele não vai perder pigmento, mesmo a longo prazo. Ele vai continuar ali super presente. Quando você passa ele no papel, parece realmente que você tá trabalhando com tinta a óleos. Ele não é grudento, ele não tem cheiro. Ele é super gostoso de usar, dá pra usar ele com espátula, dá pra usar ele dissolvendo em terebentina, em Ecosolve ou alguma outra coisa desse tipo. Ele vem com um giz transparente, é tipo o giz só que sem pigmento. Então ele é pra misturar as cores. Se você quer fazer uma mistura ainda mais delicada, assim, um degradê mesmo, aí você pode usar esse giz sem pigmento pra fazer isso. E isso é um ponto super positivo que eu nunca encontrei em nenhuma outra marca. A sobreposição dele também é super boa, deu pra tirar bem com o lápis em cima. Eu acho que nesse fato ele só perdeu pro da Paul Rubens, mas é porque são duas características muito distintas, assim, eu não diria que isso é negativo, porque no da Paul Rubens ele fica grudento, então é fácil de tirar o grude de cima. O da Sennelier ele pousa em cima, é como se você realmente estivesse trabalhando com uma tinta a óleo. É surreal de macio, tem o óleo na quantidade certa, ele não ultrapassa, como acontece com o da Paul Rubens, que vai pra parte de papel. Esse daqui não. É outra experiência, gente. Eu não consigo nem explicar pra vocês o quão bom é esse giz. Ele rende demais, então por mais que ele seja um material caro, o rendimento dele compensa bastante. Na questão da transparência, a gente tem tons que são transparentes e outros que são mais opacos, tipo o vermelho, nesse caso aqui que a gente tá vendo, ele é mais fechado, ele ocupa mais ali o espaço onde o preto tava, enquanto o amarelo ficou bem transparente. E aí agora testando aqui pra vocês as cores, também peguei tons próximos e a gente pode perceber que eles têm um outro acabamento, assim. E diferente dos outros, você não tem que fazer pressão nenhuma no papel. Ele se dissolve, assim, você passa com uma mão super levinha e o resultado fica maravilhoso. Olha esses tons, por exemplo, de verde, que lindo que eles são. Sério, eu sou apaixonadíssima por essa caixa. Mas
Essa caixa, como eu disse, é uma caixa de giz profissional. Não encontrei ainda para vender no Brasil, já fui em muitas lojas e o giz pastel da Sennelier não chegou aqui por enquanto. Então eu tive que importar essa caixa e passando para valores em real, ela custou mais ou menos uns 1.700, 1.658, o que dá 13,81 por giz. 14 vezes mais caro do que o da Pentel, é muito mais caro do que o Paul Rubens, que foi o mais caro que a gente testou tirando esse. Então isso é um ponto negativo, é um ponto que eu acho que só se você realmente é apaixonado por giz pastel que você tem que comprar essa caixa. E outro ponto negativo é que quando você testar esse giz, você não vai querer mais outra coisa na sua vida, é outro material. Eu acho que eu tive que reaprender a pintar quando eu comprei essa caixa. Então é óbvio que ele ficou com a nota máxima, ele é o melhor giz de todos que eu já testei na minha vida, e eu acho que eu não consegui passar pra vocês o quão bom que ele é, mas é isso, nota 5+. Bom, foi isso. Esse daqui é o comparativo final. Lembrando que tudo isso daqui é com base na minha experiência, na minha interpretação, no que eu gosto, no que eu não gosto. Então, vai de vocês verem o que eu testei aqui e levar o que vocês acharem necessário. Então, para quem está começando, eu indico a Pentel, que é essa marca mais baratinha e com melhor custo-benefício. Eu acho que a Pentel realmente é maravilhosa. Se você começou agora com a Pentel, continue com ela por uns bons aninhos, porque ela vai ser ótima para você. Ela consegue ter esse giz mais durinho, mais firme, ao mesmo tempo que ele é sim oleoso. Agora, se você não tem esse apego à quantidade de cores, porque de fato você pode fazer misturinhas e usar elas, tenta Cis, porque é um giz mais oleoso. Eu acho que ele é mais parecido com um giz pastel oleoso de verdade. Agora, se você quer uma outra marca, não quer esses pequenininhos e tal, quer testar outra coisa, vai para Faber-Castell, procure promoções, porque é um giz que eu acho caro. Tem uns lugares que vendem muito mais caros, então fique esperta. E aí, depois da Faber-Castell, eu recomendo tanto a Memory quanto a Paul Rubens. Se você quer ficar aqui com as coisas que estão aqui no Brasil de fácil acesso, vai na Memory, tem 36 cores, mas são bem gostosas, são bem macias. Só que tem o mesmo tamanho que o da Faber-Castell, então é um giz que vai durar bastante. Ou, se você puder investir um pouquinho mais, aposta no Paul Rubens, que ele vai te trazer uma outra experiência, assim. Eu acho que é um giz bem diferente, dá pra mexer muito com espátula. Ele vai apresentar um comportamento muito parecido com uma tinta a óleo mesmo. Você consegue moldar o que você quer fazer umas texturas bem interessantes. E é isso. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu super respondo. Se vocês quiserem que eu traga de novo, comparando 3 dessas daqui que eu comparei, ou fazendo algum desenho com uma delas, misturando, enfim. Se vocês precisarem de alguma coisa, deixem aqui nos comentários que eu vou estar tentando responder vocês. Não esquece de deixar seu curtir, compartilha para quem você acha que vai ser útil e se inscreve aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau, tchau! Até o próximo vídeo!